Olá, boa tarde a todos. Vamos então perceber quais são estes princípios. Estamos então no capítulo 2 de O Kybalion, capítulo 2, e então diz o seguinte: os 7 princípios herméticos. Os princípios da verdade são 7. Aqueles que conhece perfeitamente possuem a chave mágica com a qual todas as portas do templo se abrirão de par em par. E então, os 7 princípios em que se baseia toda a filosofia hermética são os seguintes: o princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, o princípio da vibração, o princípio da polaridade, o princípio do ritmo, o princípio de causa e efeito, o princípio de género. Portanto, digamos que o princípio da causa e efeito será o mais conhecido, o mais falado no dia a dia, não é assim? Aquela coisa de toda a ação tem uma consequência. E também, enquanto eu fui budista há alguns anos atrás, durante 6, 7 anos, de facto, tínhamos a lei de causa e efeito como uma lei também muito falada e fazia parte do budismo, da linhagem budista da qual fui pertencente, portanto fiz parte. Então, princípio do mentalismo. Princípio 1. O todo é mente. O universo é mental. Portanto, no fundo é aquela ideia de que tudo começa na mente. O universo é mental. Tudo parte de nós, da nossa mente, está bem? Portanto, o todo é espírito, é mente, mas pode ser considerado uma mente viva, infinita e universal. O universo é simplesmente uma criação mental do todo. A compreensão deste princípio hermético do mentalismo permite ao indivíduo abarcar prontamente as leis do universo mental e aplicar o mesmo princípio à sua felicidade e desenvolvimento. E depois, mais abaixo, diz o seguinte: aquele que compreende a verdade de que o universo é mental está muito avançado no caminho da mestria. Ou seja, se o universo é mental, então cabe a nós olhar para a nossa vida, ou portanto para o nosso universo, e começar pela mente, observar a mente, como é que estamos a pensar, como é que está a nossa mente portanto, é ir à causa, à mente, para depois poder mudar toda a nossa vida, porque a nossa vida é o resultado daquilo que nós pensamos, portanto, pensamentos, palavras e ações, e a nossa ação é resultado do nosso pensamento, está bem? Vamos então, isto é apenas um resumo, este capítulo número 2, o resumo de todos estes princípios, e então, o princípio da correspondência, o número 2. O que está em cima é como o que está em baixo, e o que está em baixo é como o que está em cima. Portanto, no fundo, é como que há sempre uma correspondência. Este princípio é de aplicação e manifestação universal nos diversos planos do cosmos, sejam eles materiais, mentais ou espirituais. É uma lei universal, portanto, há uma correspondência entre todos estes planos, materiais, mentais e espirituais. E assim, o conhecimento do princípio da correspondência habilita o homem a raciocinar de forma inteligente do conhecido ao desconhecido. Vamos então ao princípio número 3, o princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. E diz então o seguinte, que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está parado. Tudo está em vibração. Quanto mais elevada for, mais elevada será a sua posição na escala. Na extremidade inferior da escala estão formas de matéria muito densa, cuja vibração é tão fraca que também parece estar parada. Ok. E depois diz então o seguinte, que aqui no caso, não é? Por meio da vibração ou da energia, que de facto podemos também transformar a nossa mente. E então aqui diz o seguinte, que
Este entendimento permite ao estudante hermetista controlar as suas próprias vibrações mentais. Aquele que compreende o princípio da vibração alcançou o cetro do poder. Ou seja, aqui podemos associar muito a famosa escala das emoções. Portanto, vai da emoção mais baixa à emoção mais elevada. Portanto, e este princípio da vibração permite ter esta compreensão de que podemos transformar o pensamento, sair de baixas vibrações de escassez, medo, ir para vibrações mais elevadas, como a alegria, a paz, a coragem. Portanto, a coragem é o ponto de mudança, para mais elevado, como a alegria, a paz. Portanto, tudo isto corresponde também à questão do princípio da vibração. Tudo na vida, tudo tem a sua vibração, e também o estado mental também tem a sua própria vibração ou energia, está bem? Princípio número 4, princípio da polaridade. Tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto, o igual e o desigual. São a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos tocam-se, todas as verdades são meias-verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então, o que é que aqui diz? Tudo é dual, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. Ou seja, a tese e a antítese são idênticas em natureza, mas diferentes em grau. Os opostos são a mesma coisa, diferindo somente em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados. Os extremos tocam-se. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias verdades. Toda a verdade é meio falsa. Há dois lados em tudo. Tudo há dois polos ou dois aspectos. Por exemplo, a questão do calor e o frio. São opostos, mas nada mais é do que uma forma, variedade e ordem de vibração. Portanto, a questão do calor e do frio, não é? Portanto, são a mesma coisa, mas apenas difere na variação dos graus dessa mesma coisa. Ok? Por exemplo, o mesmo princípio manifesta-se no caso da luz e da obscuridade, o bem e o mal, a luz e a escuridão. Portanto, como aqui diz, onde começa a obscuridade e começa a luz. A diferença entre grande e pequeno, forte e fraco, branco e preto, perspicaz e inércio, alto e baixo, positivo e negativo. Portanto, e este princípio opera da mesma forma no plano mental. Por exemplo, a questão do amor, ódio, os dois estados mentais, que em aparência são totalmente diferentes, mas portanto procedem da mesma escala, não é? Assim como, novamente, a escala das emoções. Portanto, vamos do medo para a coragem ou para o amor. Portanto, no fundo, aqui, quando temos esta consciência, de facto podemos depois transformar aqui a questão mental. Portanto, observar a mente é o principal para depois transformar toda a nossa vida. E diz então também, e mais do que isto, é possível mudar e transmutar na própria mente e na mente dos outros as vibrações de ódio por vibrações de amor, porque é isso que se pretende. O bem e o mal são, pois, polos da mesma coisa, e o hermetista entende a arte de transmutar o mal em bem através da aplicação do princípio da polaridade. Em resumo, a arte de polarizar torna-se uma fase da alquimia mental, conhecida e praticada por antigos e modernos mestres hermetistas. Portanto, se queremos ter uma vida mais positiva, começa na mente, em observar os nossos pensamentos e depois transformar, está bem? Então, e a seguir? Princípio 5. O princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem as suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Portanto, este é um movimento semelhante ao de um pêndulo, ou então uma maré alta e uma maré baixa.
Portanto, existe sempre uma ação e uma reação, um avanço e um retrocesso, uma subida e uma descida. Isto, no fundo, traduzindo, refere-se àquela questão de a vida e os seus altos e baixos. É como se fosse um pêndulo. A vida tem os seus altos e baixos. É importante tomar consciência e saber levar da melhor forma, está bem? Portanto, não podem anular o princípio ou impedir que opere, mas é possível, aprenderam a eludir os seus efeitos até um certo ponto, dependendo do domínio que se tenha deste princípio. Ou seja, é possível, existe o ritmo, os altos e baixos, mas é possível ir levando a vida sem nos afetarmos tanto por esses altos e baixos. No fundo, é isto que aqui, ou seja, é possível trabalhar este princípio. Todos os indivíduos que adquiriram um certo grau de domínio sobre si próprios executam isto até certo ponto, mais ou menos inconscientemente, mas o mestre fala de forma consciente, usando a sua vontade e atingindo um grau de equilíbrio e firmeza mental quase impossível de conceber pela multidão que vai e vem num movimento ondulatório contínuo. Ou seja, portanto, aquele que estuda muito já tem um controle mental muito forte, não é? Quantas vezes, não é? Quando estamos bem, está tudo bem, mas quando a vida leva-nos a coisas menos boas, não é? A questão do ritmo, de facto, deixamos dominar pela nossa mente o medo, o pensamento obsessivo, portanto, o medo, a escassez, portanto, tudo isso, não é? E de facto, aqui, quando tomamos esta consciência de que existe o princípio do ritmo, portanto, com quem isto vai passar, isto é uma fase, mais, de uma forma mais consciente ou mais fácil, podemos sair disto mesmo. Falar é fácil, isto não é nada fácil, cada um sabe si, de facto, não é fácil, mas quando tomamos consciência, de facto, acaba por aligeirar de certa forma, está bem? Princípio 6, o princípio da causa e efeito. Toda a causa tem o seu efeito, todo efeito tem a sua causa, tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Portanto, este princípio incorpora a lei de que há uma causa para todo o efeito e um efeito para toda a causa. Existem vários planos de causa e efeito com planos superiores a dominar os planos inferiores, mas nada pode escapar completamente à lei. E, portanto, ao alcançar mentalmente o plano superior, convertem-se em causas em vez de efeitos. Ou seja, é importante tomarmos consciência de que a nossa vida é consequência daquilo que nós fazemos e quanto mais conscientes estivermos, podemos sim transformar, ir às causas, ao invés de ficar à espera dos efeitos, digamos assim. E portanto, mas os mestres, elevando-se num plano superior, dominam o seu gênio, o seu caráter, as suas qualidades e os seus poderes tão bem como os que os cercam, tornando-se motores em vez de peões. Ou seja, nós conseguimos ir às causas, portanto, não reagir aos efeitos e gerar mais causas negativas, não é? E assim tornamos-nos motores, ao invés de peões. Não nos deixamos levar por esta lei de causa e efeito, porque conseguimos estar atentos, mentalmente atentos, e atuar nas causas para transformar os efeitos. Ou seja, traduzindo, se queremos ter efeitos positivos na nossa vida, temos que gerar causas positivas. No fundo é isto que aqui diz, está bem? E portanto, e o 7, princípio do género. O género está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O género manifesta-se em todos os planos. Então diz, no plano físico, este princípio manifesta-se como sexo. Nos planos superiores, toma formas superiores, mas é sempre o mesmo princípio. Nenhuma criação, seja física, mental ou espiritual, é possível sem este princípio. O princípio do género opera sempre na direção da geração, regeneração e criação.
E depois deixar aqui um alerta, que é: advertimos que este princípio não tem qualquer relação com as teorias e práticas luxuriosas, perniciosas e degradantes que têm títulos empolgantes e fantásticos. Ok? Portanto, e para terminar diz: para aquele que é puro, todas as coisas são puras. Para os vis, todas as coisas são vis e baixas. Portanto, este então é o resumo, o capítulo 2, não é? Vimos por alto os princípios herméticos e depois os próximos capítulos vamos abordar um a um com maior profundidade, está bem? Seguimos então. Kybalion. Tudo isto para transformar a nossa vida, para tomarmos cada vez mais consciência de que, se estivermos atentos ao nosso pensamento, às ações, lembrando que a ação é resultado do nosso pensamento, e se estivermos atentos aos nossos pensamentos com base nestes princípios herméticos, podemos sim transformar toda a nossa vida. Sejamos uns grandes alquimistas mentais. Obrigada, boa tarde.